história começou quando meu pai conheceu a minha mãe. Eles tiveram eu e minhas duas irmãs na Bahia. Quando eu era pequeno, meu pai, ele trabalhava numa rodoviária de ônibus e minha mãe que cuidava da gente. Um certo dia, meu pai saiu para trabalhar na madrugada, como ele sempre fazia, e quando ele voltou, só estávamos eu e minhas irmãs em casa. Minha mãe deixou um bilhete que dizia que estava vindo para São Paulo, porque não gostava da vida que ela estava levando. Resumindo, meu pai criou a gente na Bahia. Aí ele veio para São Paulo e criou a gente aqui. Ele sempre trabalhou de pedreiro e com essa profissão ele conseguiu criar os 3 filhos. Depois voltamos para a Bahia e ele terminou de criar a gente lá. Eu lembro que minha irmã mais velha, quando fez 15 anos, fugiu de casa para vir morar com minha mãe em São Paulo, ficando então eu e minha irmã do meio com meu pai. E minha irmã, 2 anos depois, fez a mesma coisa que a mais velha. Abandonaram quem ficou com elas por quem abandonou elas. Eu já optei por ficar com meu pai, pois foi quem me criou, foi quem me deu um teto, uma comida, educação e etc. Além de ser um cara que eu sempre admirei muito, por criar 3 filhos. Ele foi meu pai, ele foi minha mãe, trabalhando de pedreiro, dia a dia, sol a sol, para criar os filhos. Quando eu o via, eu só pensava que era ele que eu queria ser quando crescesse. Aos meus 10 anos de idade, comecei a ajudar meu pai nas obras, ou seja, desde pequeno, aprendi a trabalhar. Com o passar do tempo, eu vi que a cidade onde morávamos não havia oportunidade de trabalho, de futuro. E com isso, eu decidi vir para São Paulo também. Só que eu não queria fazer a mesma coisa que minhas irmãs fizeram. Eu queria que meu pai entendesse, eu queria conversar com meu pai. Um pouco antes, fui morar com meu padrinho por alguns meses, trabalhando em uma funilaria e juntando o dinheiro que eu recebia, construí um quarto para mim no terreno que meu padrinho cedeu do lado da oficina. E eu continuei assim até meus 14 anos, sem depender de ninguém. Porém, mesmo assim não vi um futuro para mim. Eu sempre quis ser alguém na vida. Então, aos meus 14 anos, chamei meu pai para conversar e disse que eu queria ter um futuro e ter a opção de retribuir a ele tudo o que ele fez por mim. Eu queria ter uma família, eu queria vir para São Paulo para estudar. Mas eu só faria isso se ele permitisse que eu fizesse. Ele ficou muito triste, não era a vontade dele, mas ele falou: olha, meu filho, eu entendo sua vontade. Não é o que eu queria para você. Você é homem e quer ter um futuro melhor. Eu agradeço muito por você estar me comunicando, agradeço por estar me pedindo opinião, mas é você quem tem que decidir. A princípio, eu falei que minha irmã estaria me esperando na rodoviária quando eu chegasse, pois eu era uma criança com 14 anos. E naquela época, 14 anos era criança. Hoje, as crianças de 14 anos são bem evoluídas. Já eu, um garoto do interior da Bahia, não sabia de nada. Eu falei que minha irmã estaria me esperando, mas era mentira. Ela não sabia de nada. Eu me lembro bem que quando conversamos, eu já havia comprado a passagem. Então, quando eu mostrei para ele, ele abriu a carteira e a única coisa que tinha lá era uma nota de 50 reais. E ele me deu, falando que não tinha nada além disso, mas que queria que eu usasse na viagem. Eu rejeitei, claro, mas mesmo assim ele insistiu, então eu peguei, porque na verdade era o único dinheiro que eu tinha na viagem. Então comprei algumas coisas de higiene e comida e vim sem ninguém saber, pois pensei que quando eu chegasse em São Paulo, eu encontraria uma lan house e chamaria minha irmã no MSN, pois quando eu chegasse, ela não iria me negar. Ia ter que me pegar de onde eu estivesse. Então peguei o ônibus e vim para São Paulo. Cheguei na rodoviária do Tietê com 4 reais no bolso, que era o que eu tinha guardado para a lan house. Cheguei e perguntei para os funcionários onde eu encontraria uma lan house. Eles me enxergaram, eles me ensinaram e eu fui. E eu me lembro que era R$1 a hora. Aí eu cheguei,
e coloquei a primeira hora, minha irmã não entrava. Segunda hora, nada. Terceira hora e nada. Aí quando eu coloquei a quarta hora, eu comecei a chorar no computador. Era meu último real e ela não ficava online. Fiquei desesperado. Até que a amiga dela entrou. Eu contei o que estava acontecendo e ela ficou desesperada. Me buscou na rodoviária do Tietê e depois minha irmã foi me buscar na casa dela. Então morei aproximadamente 2 meses com a minha irmã. 2 meses desempregado. Depois desses 2 meses, arrumei um emprego e continuei morando com a minha irmã por um bom tempo. Só que como eu já estava trabalhando, eu ajudava nas contas de casa. E nesse meio tempo, minha mãe era envolvida com um cara. E depois ela começou a usar drogas, cocaína. E um certo dia eles saíram, os 2 drogados, se agrediram e ele sempre batia nela. Mas dessa vez ela pegou uma faca para se defender e deu uma facada nele. Ele deu uma outra nela, aí os vizinhos chamaram a polícia. E quando a polícia chegou, ele estava numa situação pior que a dela. Ela estava com a faca na mão, foi pega em flagrante e foi presa. Ela ficou 4 anos presa, mas ela podia ter saído se ele retirasse a queixa, porque ela era réu primária. Então, nesse meio tempo, eu e minha irmã ajudamos ela. A gente levava comida para ela dentro da cadeia, toda aquela coisa de tirar a roupa, agachar. Realmente, era horrível, mas a gente fazia para ajudar ela. Com o nosso pouco dinheiro, juntamos e pagamos um advogado. Quando ela saiu da cadeia, minha irmã chamou para morar com a gente. E ela não quis. Ela, ao invés de fazer isso, ela procurou o cara que tinha colocado ela na cadeia. E eles foram morar juntos. E a partir desse dia, eu jurei que não teria mais mãe. E fiquei muito chateado. Lavei minhas mãos e desconsiderei ela como mãe. Continuei morando com a minha irmã por um bom tempo. Até que um dia eu discuti com meu cunhado. Eu lembro que eu saí do banho e ele pediu para que eu puxasse a água. Só que eu estava atrasado e eu falei que tinha esquecido, que iria me trocar e já puxava a água. Ele queria que eu puxasse naquela hora, eu pedi para ele puxar, eu pedi para esperar e ficou essa discussão. Enfim, começamos a discutir e ele me colocou para fora de casa. Eu olhei para minha irmã e ela falou que não podia fazer nada, pois a casa era dele. Então eu peguei uma mochila com algumas peças de roupa e saí de casa. Eu lembro que aquela foi a pior noite da minha vida. Dormi na rua e no outro dia eu lembro que um amigo meu veio falar comigo. Ele trabalhava em uma oficina e falou assim: não tenho muito como te ajudar, mas o que posso fazer é todo dia quando eu sair eu deixo um carro aberto lá na oficina. Aí você pula o portão e dorme dentro desse carro. Mas como tinha um cara tomando conta do lugar, eu só podia entrar lá meia-noite, 1h da manhã, que era quando esse cara ia dormir. Meu amigo me explicou assim: antes de você entrar, você olha o buraco do portão e vê se a luz do quartinho tá apagada. Se tiver, é porque o cara tá dormindo. Então você pula o portão sem fazer barulho. Então entra no carro e dorme. Só que você sempre tem que colocar um relógio para despertar entre 5h30 e 6h da manhã. Porque ele sempre abre às 8 e se ele te ver, ele te coloca pra fora. E foi o que eu fiz por um bom tempo. Eu ficava na rua com os meus amigos durante a noite, conversamos para passar o tempo. A madrugada era fria. Quando era umas 9 horas, eu via as mães deles chamando para jantar, tomar banho e etc. E de um em um ia entrando, e eu ia ficando. E quando o último ia, eu não tinha para onde ir. Então eu atravessava a avenida, sentava no banco da praça e ficava olhando os carros até dar o horário de eu pular o portão. O menos pior era quando os meus amigos faziam uma vaquinha e para me comprar um maço de cigarro, porque era o que me relaxava naquela madrugada fria. Eu me lembro que eu dormia numa Santana, que era um carro muito antigo, muito velho. Quando eu fechava a porta, eu conseguia colocar 2 dedos para fora, e nesse buraco passava o frio da madrugada. E eu não conseguia dormir, por ser um vento muito gelado, e eu ficava ali, encolhido no banco do carro. Às vezes, amanhecia, e eu ali, com os olhos abertos,
dava 6 horas, eu pulava o portão, saía, pegava o ônibus para o trabalho. Só que como era muito cedo, eu ia até o ponto final, eu voltava, aí eu ia de novo, e na terceira viagem o cobrador me acordava. Lá era o único lugar quentinho que eu conseguia dormir. E o cobrador sabia disso, ele me conhecia e sabia que eu não tinha onde dormir, então ele me deixava até a terceira viagem, que ele sabia que era onde eu ia descer. Então, eu chegava no trabalho e fiz isso por 4 meses. Morei dentro do carro, tomava banho, café da manhã, e almoçava no serviço. E lá no final do dia, umas 5 horas da tarde, todo mundo ia embora. E aí eu ia pro vestiário tomar outro banho. Aí eu voltava pra rua tudo de novo. Aí às vezes, um ou outro amigo me chamava pra jantar. Muitas vezes eu nem jantava. E era sempre a mesma coisa. Na maior parte das vezes, chorando a madrugada inteira, esperando dar horário. Às vezes eu nem entrava, por ser o mesmo frio fora e dentro do carro. Mas fiquei assim por 4 mesmo. Até que eu juntei dinheiro e aluguei um quarto com um banheiro. Eu pagava R$350. E quando eu consegui, a primeira noite, eu consegui deitar em uma cama quente, que foi doada por meus amigos. Tomei um banho quente, porque tinha chuveiro elétrico no lugar. Eu chorava igual criança, porque ali era uma das melhores noites da minha vida. E eu tomava banho quente, deitei na cama, não dormi de tanta felicidade, porque eu estava deitado, com um teto e uma coberta. E era meu, eu estava pagando e ninguém me tiraria enquanto eu pagasse. E assim eu fiquei por muito tempo, morando sozinho. Conseguia pagar minhas contas, tinha meus móveis. E logo depois eu voltei a morar com a minha irmã. Porque depois de um tempo que eu estava morando sozinho, ela me procurou e ela se desculpou. E pediu que eu voltasse a morar com ela. Então eu voltei. Aí, no serviço, conheci minha esposa. Nós nos conhecemos, namoramos, casamos. E hoje eu tenho uma família linda e uma vida perfeita. Bom, gente, esse texto que eu li foi uma inspiração, foi uma história contada. E a moral da história é: você não precisa de ninguém para ser alguém na vida. Você só precisa da sua vontade de vencer. E as dificuldades que você tem, o que você teve, moldam o que você é ou o que você vai ser no futuro. E é com essa moral que a gente termina o vídeo de hoje. Um beijo.